Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo um pouco mais, como é que se diz? Um pouco mais complicado de fazer, né? Hoje eu vim falar sobre a situação do Lei, né? A situação dele é bem complicada mesmo, né? Eu acho que isso já faz mais ou menos 2, 3 anos que ele está nessa situação, ou até mais tempo, mas perceptível para nós fãs é entre 2 e 3 anos. Pra quem não sabe, hoje a gente conhece o Lei como um artista solo chinês. Todo mundo sabe, né? Todo mundo que é fã do EXO, todo mundo que está no K-pop hoje sabe que ele é um membro, né, de um dos maiores grupos K-pop de todos os tempos, que é o EXO. E todo mundo sabe que ele não está impedido, meio que impedido de estar no EXO, né, participar de shows, de MVs, cantar no EXO por conta do motivo que eu vou explicar agora. Pra quem não sabe, China e Coreia, elas são arqui-inimigas, sabe? Eu não vou me aprofundar muito nesse tema porque é um tema meio complicado e eu não estudo sobre isso, né? Mas o que eu sei, que muita gente sabe, é que China e Coreia não se dão bem já faz alguns anos. E por isso, pelo Lei ser uma figura famosa chinesa, pelo Lei ser uma figura famosa no mundo da música, no mundo do entretenimento na China, fica meio que difícil de ele aparecer. Desculpa, gente. De ele aparecer em programas coreanos, em MVs coreano, né, do EXO, porque isso seria meio que uma traição do Lei aos chineses, a China, né, já que os chineses dão tanto apoio para ele. E ele fica sempre dividido, porque ao mesmo tempo de que ele gosta da carreira solo dele na China, ele quer também estar no EXO, mas isso é um pouco difícil, porque se ele aparecer, cantar uma língua arqui-inimiga do seu país, ele vai ser visto como um traidor. E não é isso que ele quer, sabe? Ele não quer ser visto como um traidor pelo seu país. Então ele sempre fica aquele no meio das coisas, porque ele não sabe se ele vai pra Coreia e canta no EXO, ou se ele fica na China e não vai pro EXO. Isso é muito difícil pra nós entendermos, né? Imagine pra ele, sabe? Porque ele provavelmente ele quer estar com os meninos do EXO fazendo MVs e indo pra programas e fazendo tours, mas sempre tem esse lado, sabe? Dos chineses, que os chineses não entendem isso. Então, isso é muito complicado de se falar, porque é um assunto que pra nós é um pouco, digamos, besta, sabe? Porque, gente, se ele quer aparecer lá na Coreia, tá coreano, deixa a vida dele, ele quer isso, né? Mas pros chineses é além disso. É tipo você tá cantando para os seus inimigos, sabe? Seus arqui-inimigos. E pros chineses isso é uma afronta muito grande, sabe? Já aconteceu alguns casos, né, de idols chineses que estão em grupos coreanos fazerem isso e serem meio que punidos pela China. Mas eu acho que a gente deve dar o apoio para ele, mesmo que ele não esteja, né, dentro do EXO, né? Mas a gente também tem que entender que isso não é culpa nem dele, nem da SM, né? Por incrível que seja, não é culpa da SM. Isso é mais coisa política de país, porque como é que a SM vai trazer o Lei para o EXO e prejudicar ele como cidadão chinês? Então isso fica bem no meio, sabe? Porque se a SM fizer isso, vai estar prejudicando a carreira dele e ele mesmo. Então isso é muito complicado e cada vez mais a gente sente que o Lei e o EXO estão se desvinculando. Porque, tipo, cada dia mais, cada ano a mais que passa, o Lei fixa o seu nome como cantor chinês, artista chinês, que não tem nada a ver com Coreia, com o EXO. Então os chineses estão começando a absorver isso.
Então se ele, tipo, aparecer no EXO cantando em coreano, os chineses provavelmente vão saber disso e vão ficar com raiva. Porque sabemos que fãs asiáticos, não só coreanos, mas como chineses, também tem muito sangue nos olhos, né? Então, isso é muito complicado de se resolver. A gente queria mesmo que, assim, que ele continuasse com a carreira dele solo, né? Mas a gente também queria muito que ele estivesse dentro do EXO. A gente sabe que ele não saiu do EXO, mas ele não aparece no EXO, ele não canta no EXO. Então, tipo, é uma coisa muito difícil para nós fãs, imagina para ele, né? Para os meninos do EXO. Então, isso é muito difícil de se debater, porque não se trata só dele, mas sim da rivalidade entre China e Coreia, sabe? E ele fica sempre no meio, porque os chineses amam ele e vê ele como artista chinês, né? Então isso é muito complicado. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva e deixe seu like. E me siga no Instagram, que o link vai estar aqui embaixo.